Número de investidores em renda fixa no Brasil aumentou em 15% em 2023, chegando a 17 milhões de investidores, provando que o Brasil jamais deixou e jamais deixará de ser o país da renda fixa. Afinal, nesse país ganha-se muito dinheiro com renda fixa, juros reais ainda são os maiores do mundo, um dos maiores do mundo, pelo menos. E você vai ver aqui, a gente vai falar um pouco sobre onde a galera está investindo, que tipo de renda fixa, que tipo de renda variável, afinal de contas, isso aqui é baseado num estudo muito legal, muito abrangente da B3, para você entender quais são os melhores investimentos, o perfil que o pessoal está utilizando para poder investir e saber quais são as tendências de 2024 para você não perder os melhores investimentos. Eu vou dar aqui também a minha opinião. Se você não me conhece, sou Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e aqui a gente fala de investimentos de uma forma geral, fala para você como investir melhor, quais são as oportunidades, analisa balanço. Sou analista CNPI, sou analista técnico, analista fundamentalista, mas também sou consultor e planejador financeiro, e aí eu consigo ajudar as pessoas a investirem melhor. E esse perfil que está aqui, isso que a gente vai ver, é importantíssimo para qualquer planejador, qualquer assessor de investimento, qualquer consultor, entender aonde que o pessoal mais investe, qual é o perfil de cada cliente e aonde que estão o dinheiro de uma forma geral. Porque se os investidores investem mais em renda fixa, você vai ter que pensar sempre com a cabeça dos investidores. Aonde que eu vou alocá-los? E isso é muito importante. E se você é um investidor e quer saber aonde investir, você precisa entender para onde vai o fluxo do dinheiro, para onde a galera mais está colocando o dinheiro. Mesmo com regras mudando, querem mudar a regra de investimentos em ações, em fundo imobiliário, colocando dividendos, juros, imposto sobre dividendos, colocando regras novas em investimentos que antes eram isentos. A gente vai ver aqui que grande parte dos investimentos em renda fixa são aqueles isentos e a galera está fugindo de pagar imposto, mas o governo está cercando de todos os lados, querendo que essa galera comece a pagar imposto, ou pelo menos limitando, de certa forma, os títulos que não pagam impostos. E aí a gente vai ver aqui que provavelmente em 2024 talvez comece a haver um pouco mais de rebalanceamento e migração daqueles que pagam ou não pagam, já que acaba ficando mais escasso os títulos que não pagam impostos. Vamos ver como é que vai ser esse movimento em 2024? Mas o interessante é, a matéria em si, ela fala de investidores em renda fixa. Saiu no Bora Investir hoje, aqui no dia 15 de fevereiro, no site da B3, e aí os outros sites, tipo Infomoney, Valor Invest, Correio Brasiliense, o Estadão aqui, Investidor, eles simplesmente fizeram copiar e colar da notícia. Eu li a notícia, tentei pegar meus dados aqui para poder estudar um pouco melhor, e nada de nenhuma outra matéria falar qualquer coisa que fosse diferente daquilo lá. Provavelmente o robozinho lá do ChatGPT copiou, colou, mudou uma palavrinha ou outra aqui, mas fez a mesma coisa para todo mundo. Eu não vou basear em nenhuma delas, eu vou na fonte para a gente poder ver. A matéria é interessante, vocês podem olhar lá na B3, principalmente que é a origem da notícia, mas se você for na B3 e pegar lá o estudo em si, você vai ver que o estudo é muito mais abrangente. É isso que eu quero mostrar um pouco aqui, o quanto que esse estudo nos traz de informação. Esse estudo foi feito em dezembro, ou seja, já com o ano fechado, e ele mostrou o seguinte: 5 milhões de pessoas investiam em ações, renda variável de uma forma geral, e continua sendo 5%, no arredondamento aqui caiu 1%. O volume, o valor de custódia de uma forma geral, passou de 459 para 551, ou seja, apesar de não ter aumentado o número de pessoas, a galera que já investe vai colocando mais dinheiro em renda variável. Afinal de contas, a renda variável foi muito boa em 2022, então trouxe um fluxo maior para a nossa bolsa, com certeza, de uma forma geral. Mas, no geral, o que o pessoal vem movimentando de dinheiro passou de 8,3 bi por dia para 6,1, o que é bom. Não precisa ficar movimentando muito dinheiro, porque o saldo médio aumentou de 1,2 para 2,1, e isso também é muito legal. E a gente vai ver que enquanto na renda variável isso está aumentando de 1,2 em média para 2,1, na renda fixa esse saldo mediano caiu de 7,2 para 6,8. Ou seja, a galera está assim botando mais dinheiro em renda fixa, mas botando menos dinheiro. Mais pessoas colocando menos dinheiro, ou seja, uma galera que talvez não investisse em renda fixa, tem pouco dinheiro, começa a colocar. Note que a mediana não é a média. Na média, se você dividir a quantidade total, que é 2,1 trilhões, contra 17, vai dar mais ou menos 60 e poucos mil na média. Só que a média
é um número que pega aquela galera que investe milhões e milhões e bilhões, aquela galera que investe quase nada. A mediana já pega ali o número da média. Se eu tenho 17 milhões de pessoas investindo, 8,5 milhões ali, o cara que está no meio, o cara que representa, não representa nem os que estão para baixo, nem os que estão para cima, que está ali na meiuca investiu mais ou menos 6,8 mil. Mas veja que os números subiram bastante. O valor de custódia total subiu para 2,1 trilhão e a quantidade de pessoas para 17 milhões. Ou seja, o Brasil continua investindo muito nesse negócio chamado de renda fixa e o número de investidores em renda variável deu uma estabilizada. Não porque a renda variável ficou ruim em si, é claro que a pandemia e tudo mais deu uma boa enxugada, uma boa filtrada naquele boom que a gente estava tendo. Logo depois da pandemia subiu bastante também e os últimos anos já deu uma equilibrada, já chegou num número bacana, mas ainda tem muito a crescer, afinal de contas, ainda nem vai dar 2% da nossa população investindo em renda variável, o que é muito melhor do que antes, a gente vai ver aqui, mas ainda é muito pouco. Já em renda fixa, 17 milhões de pessoas investindo, aí a gente está chegando talvez perto aí de 8, 9% aí de pessoas investindo em renda fixa. Quando a gente fala de renda variável da forma geral, nós temos ações à vista que subiu 9%, fundo imobiliário que subiu 25% da quantidade de pessoas investindo em fundo imobiliário, bem legal. Nós temos ali ETF caindo 5%, a galera investe em ETF, mas investe pouco hoje, e BDR caiu bastante também, tivemos um boom bem interessante, veja que chegou a 1,9 a quantidade de BDR, o pessoal aqui de ETF, BDR já tentando diversificar um pouco mais regionalmente, ou o cara de ETF quer investir de forma mais geral, global, você tem que ficar escolhendo ativo, aquele investimento passivo, lembrando que o ETF é um fundo passivo, é um fundo que reflete algum tipo de índice, não tem um gestor, uma pessoa ali que está pensando, simplesmente repete alguma coisa, como por exemplo o SP500, o próprio Bovespa, ou o Small Caps, ou algum índice. Já o BDR não, o BDR no geral é uma ação lá fora, vai pegar a Apple, vai pegar a Amazon, vai pegar a Meta, eu quero investir aquele ativo, aquela ação, eu não quero abrir conta na corretora lá fora, então eu pego, compro uma BDR, e isso aumentou muito em 2022, mas 2023 já deu uma boa queda, e apesar do valor total ter subido 42%, a quantidade de pessoas investindo nisso já caiu bastante. Mas estamos falando de pessoa física, que não é institucional. Já quando a gente fala de renda fixa, o Tesouro Direto aumentou em 16% sua quantidade de investidores e em 27% sua custódia total, apesar de, novamente, o saldo mediano ter caído, captação bancária também. Quando a gente fala aqui de setores, olha que interessante, o setor agro vem trazendo, como sempre, né, para não dizer que é sempre, né, o setor agro vem trazendo aqui um aumento significativo de 45% de 2022 para 2023 na quantidade de pessoas e 38% no valor total, seja em FIAGRO, CRA ou LCA, que é o que está mudando a regra principalmente dos CRAs, dos LCAs, dos CRIs e dos LCIs. Então o setor agro vem aumentando muito, veja que LCA principalmente é o que mais tem investimento. O LCA é um crédito bancário, por ser um crédito bancário tem a garantia do fundo garantidor de crédito, que é muito importante para quem quer investir e ter uma segurança. Por isso que tem mais gente investindo em LCA do que em CRA, por exemplo. Quando você fala de imobiliária, você tem o FI, você tem o ETF de FI, você tem CRI e tem LCI. Mais uma vez, um crescimento bem significativo, principalmente naqueles que são isentos, que são os fundos imobiliários que têm isenção de dividendos e os LCIs que têm isenção de qualquer coisa que ele ganhe de juros. Só que, quando a gente fala de CRI, por exemplo, quando a gente fala de CRI, que é uma coisa que a gente ainda tem pouca gente investindo, o CRI também tem pouca gente investindo, porque os CRIs estão muito dentro desses fundos imobiliários. Então tem muito mais gente investindo em CRI do que aparece aqui. Dentro desses fundos imobiliários tem muito CRI e muito LCI, mas principalmente CRI. Agora, quando a gente vê isoladamente, as pessoas investem pouco em CRI. Por quê? Porque, assim como o CRA, ele não tem a garantia do fundo de garantidor de crédito, paga uma taxa muito maior, mas é muito mais arriscado. Então você tem que trocar risco por retorno, e isso é super normal. Vai falar aqui da quantidade de investidores da Bolsa, tem 5,7 milhões, mas quando a gente coloca só os investidores únicos, CPFs, 5 milhões, porque alguns são repetidos. Vai falar aqui da posição
total de investidores. Aí a gente vai ver que o boom aconteceu principalmente de 2018 para frente, aqui, ó, após a era Dilma, aqui, ó, começou a subir, 2019, de 17, 18, 19, a bolsa começou a subir em média 30% por ano, e aí aquele pessoal que falava, nossa, eu sei investir, sou muito bom investidor, eu consigo fazer o negócio crescer e subir muito. Cara, você está ganhando mais de 30% por ano na bolsa? Não, então você não está nem ganhando o índice Bovespa. Foram 3 anos seguidos que na média a bolsa deu ali uns 30% por ano, era muita coisa. Então a gente viu o boom acontecendo, e aí veio pandemia, e a pandemia não arrefeceu isso, porque a galera viu que a bolsa despencou e depois subiu igual um foguete, e a galera continuou entrando, e aí em 2022 deu uma estabilizada para 2023 não subir mais, caiu na verdade ali 1% numa forma geral. Mas o volume, ou a posição total da galera aumentou e o saldo mediano também aumentou. Então, como a gente já viu, tem muito mais gente investindo hoje na bolsa do que antigamente. Mesmo nesse último ano que não aumentou a quantidade de pessoas, aumentou pelo menos a quantidade de dinheiro sendo colocado. Ou seja, a galera está trazendo cada vez mais dinheiro para a renda fixa também. Ou renda variável, né? Quando a gente fala aqui da quantidade de pessoas físicas investindo, 14% do volume geral é pessoa física. O resto são institucionais, são estrangeiros e coisas do tipo. E aí, quando a gente vem para cá, quanto de ação a gente está colocando? As ações vêm subindo bastante, veja que subiu muito e depois deu uma arrefecida, mas a posição total da galera, da carteira do pessoal em ações, ó, 13%, 14%, o que aumentou bastante. Então, quando a gente fala que o total do mercado está em ações, veja que a galera vem aumentando muito a sua participação de investimento em ações. A mesma coisa de fundo imobiliário, teve um crescimento bem grande aqui de fundo imobiliário, total de investimento cresceu 25% no último ano. Quando a gente fala de ETF também, eu tive uma desaceleração aqui. Quando eu falo de BDR, eu tive uma desaceleração até maior de 1.800 para 1.100, porque deu uma boa queda, apesar da posição ter aumentado bastante. Então a galera, no geral, vem investindo mais em ações, mais em fundo imobiliário, principalmente em vez de BDR e em vez de ETF. Note que regionalmente falando, não tem nem comparação, a região sudeste é onde tem mais investidores, porém subiu bastante o investimento aqui da galera da região norte que está crescendo. A maioria está concentrada entre 25 e 39 anos, a grande maioria dos investidores tem entre 25 e 39 anos. O boom dessa galera também veio nos últimos anos. Em questão de gênero, nós permanecemos mais ou menos com 75, 25, às vezes mudando um pouco, às vezes mudando para cima ou para baixo, mas mesmo subindo muito a quantidade, continua a proporção de 3/4 aí para homem e 1/4 para mulheres, apesar de que as mulheres costumam botar o primeiro dinheiro maior, aqui, ó, 199 contra homem, 118. A maioria do dinheiro que está lá hoje é de gente que botou dinheiro há muito tempo, antes de 2017, por exemplo, esse dinheiro já está lá, o fluxo novo ainda é pequeno da galera. Antigamente a galera tinha maior poder aquisitivo, o que acontecia? Quem investia em bolsa, principalmente, tinha maior poder aquisitivo, então a pessoa botava muito dinheiro. A galera que está vindo tem menor poder aquisitivo, está aumentando muito a quantidade de gente, mas a média e a mediana estão ficando muito menores de quantidade de valor investido. E note que aqui, ó, investidores entram com valores cada vez mais baixos. Notem que a galera vai colocando cada vez menos dinheiro. Entre os 83 mil investidores que entraram em dezembro 27, fez seu primeiro investimento de até R$40, então bem menos do que era antigamente. Renda fixa, de uma forma geral aqui, ó, Tesouro Direto, subiu muito bem. Nós temos aqui que o Tesouro Direto que mais é demandado são as LFTs. E aí a gente pode dizer aqui que hoje nós temos aqui também as LFTs e esse cinza aqui que é a NTNB principal, ou seja, a galera procura mais aquilo que é o Tesouro Selic e aquilo que é o Tesouro IPCA+, com cupom, que é NTNB é aquele que tem cupom. O principal é quando você recebe o seu principal e quando você põe aqui o F, põe o N, põe o B, você tem os cupons. Quando você tem o cupom, você vai conseguindo colocar isso como um valor que você vai recebendo a cada período, e aí você pode colocar vários tesouros direto para poder receber até mensalmente, se você quiser. Mas o que a galera mais gosta é o Tesouro Selic, porque acaba sendo utilizado meio que para proteção.
a reserva de emergência, pode colocar, por exemplo, no Tesouro. Ele tem uma super liquidez e rende a Selic pelo menos. Então, é onde o pessoal mais coloca o seu dinheiro de uma forma geral. Veja que 2013 para trás, a galera colocava em outros títulos do Tesouro, agora está colocando principalmente nesses dois, pelo menos é o que está aparecendo. Os dois são escuros, né? Então, acho que esses dois estão aparecendo aqui para mim. Quando a gente coloca quem investe no Tesouro, veja que aí já a proporção de mulheres investe mais, 37,63, maior do que de bolsa, por exemplo. A mulherada é mais conservadora nos seus investimentos do que os homens. Aqui fala um pouco de regional, Educa Mais e outros produtos, e aqui começa a falar um pouco da renda fixa em si, que é o estudo que está sendo feito lá. Qual é a renda fixa que mais cresceu? Veja que no geral, de 13,9 para 16, o que mais cresceu de renda fixa aqui. O saldo aumentou para 2 trilhões. CDB cresceu 12% e 15%. RDB 11% e 30%. E aí você tem aqui um monte de investimento, LCI, LCA, debêntures, CRI, CRA, todos esses aqui para você saber qual foi que mais cresceu e qual diminuiu. Eu fiz até um resumo aqui, porque é tanta informação que é difícil da gente conseguir falar de tudo de uma vez só. Mas se a gente parar para olhar aqui, o resumão é esse. Em 2022, 14.800, e depois passou para 17 milhões de pessoas, um saldo de 1,6 trilhão para 2,1 trilhão, e eu tenho aqui de renda variável, passou de 5 para 5, não aumentou, mas o volume geral aumentou, o valor total investido. Vejam, 2,1 contra 500 aqui, você vê que ainda está ali uns 80% do dinheiro da galera investido em renda fixa e apenas uns 20% investido em renda variável, mesmo tendo tido nada de aumento aqui de pessoas, aumentou 20% aqui, enquanto que aumentou 16 e 30%. O maior dinheiro do pessoal de renda fixa está em CDB e em RDB, são títulos bancários, fácil de investir, Tesouro 2,100, as LCIs e as LCAs, que têm proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que também são títulos bancários, tem muito mais investidores do que COI é uma desgraça, que muita gente tem, né? CRI, CRA. Veja que, no geral, o que a gente tem aqui são os investidores investindo mais nas classes de títulos bancários, que pagam menos, mas têm alguma segurança. Já em termos de investimentos, ações, depois fundo imobiliário, depois BDR, são os maiores investimentos, tanto em volume financeiro. Em volume financeiro chega a ser até difícil de comparar, apesar de, em quantidade de gente, ter até bastante gente investindo em BDR e ETF, em volume financeiro é bem pequenininho o dinheiro que a galera coloca nesse ativo, ou seja, o pessoal geralmente até quer diversificar, colocar em ETF, colocar em BDR, colocar em um produto que seja mais diversificado regionalmente, mas coloca uma parcela muito pequena do seu dinheiro nesses ativos. Se a gente parar para olhar aqui, é bem pequeno, não chega nem a 10%, muito menos de 10% aqui dos investidores colocam dinheiro significativo nesses ativos aí. Por que então que está aumentando tanto e a gente está vendo voltar a ser o Brasil o país da renda fixa? Porque simplesmente a gente tem, opa, cadê aqui o estudo aqui de novo? Porque simplesmente a gente tem aqui a nossa taxa Selic em 2021 estava pagando, em média, se a gente pode pegar aqui a média, 0,36, chegando no final aqui a 4,44 de juros acumulado para quem investiu em renda fixa, por exemplo, Tesouro Selic em 2021. 2022 esse valor já chegou a 12,38, aumentou bastante, e 2023 chegou a 13,03, ou seja, a galera vem voltando aos poucos com tudo para a renda fixa, porque a renda fixa vem pagando muito bem, não há o que se discutir em termos de retorno de renda fixa. E é isso que a gente está mostrando aqui. A renda fixa continua sendo boa? Continua sendo boa. Você quer dizer que a renda variável perdeu o seu encanto? Não. Quem não investiu em renda variável em 2022, ou 2023 principalmente, perdeu bastante oportunidade. O fundo imobiliário subiu, ações subiram bastante. Não é que a renda fixa não tenha sido boa. Então, o custo, o retorno contra o risco, pode ter sido até favorável para a renda fixa, afinal de contas, teve renda fixa muito boa, pagando muito bem, com risco muito menor. Mas, no geral, quem rendeu mais foi a renda variável de uma forma geral. Se você tem perfil de investidor, que seu perfil de investidor deveria te trazer a diversificar, e até uma parte que está aqui do estudo interessante, que é a diversificação. Como é que você diversifica seus investimentos? Diversificação. Você deve buscar uma diversificação saudável sempre, para você não ficar exposto a que aconteceu lá em 2021, onde você teve uma renda fixa pagando muito mal,
e aí os tesouros e outros que tinham marcação a mercado te deram uma porrada muito grande, você perdeu muito dinheiro nesse período. Mas se você souber investir, você vai ver que a galera vem aumentando os seus aportes em renda fixa, quem tem mais renda fixa ou só apenas renda fixa aumentou bastante, e a galera que tem renda variável já deu uma diminuída, porque, novamente, renda fixa voltou a ficar boa. Antigamente, quem investia em renda variável investia só em ações, 75%, hoje já são apenas 33%, o restante dá uma boa diversificada, principalmente nisso aqui, ó, ações e fundos imobiliários, bastante gente. Então veja que a diversificação em ação, a diversificação em relação em renda fixa e tudo mais, já está ficando muito maior. 39% possui mais de 5 tickets no seu portfólio. Então veja que está acontecendo aqui uma migração muito boa e muito saudável de investidores que antigamente só colocava em ações quando era renda variável, só colocava em renda fixa, agora está dando uma mesclada maior, mas a renda fixa continua sendo a queridinha, e eu não vejo, por enquanto, isso mudar muito o cenário é bem complicado para a renda variável de uma forma geral, lá fora e aqui dentro, tem muita coisa acontecendo, não é que vai ser um ano ruim, eu acho que a Bolsa tende a subir, principalmente no longo prazo, sempre acredito na Bolsa para longo prazo, mas por curto prazo, qualquer coisa pode acontecer, e basta que você saiba como é que você tem o seu perfil e até onde você aguenta risco. Afinal de contas, se você investe em Bitcoin, que disparou também em 2023, você tem que saber que esse ano ele pode despencar ou ele pode disparar mais ainda. Tem que fazer parte de um planejamento inicial, de um consentimento do que está sendo feito para que você não caia em conto do vigário, achando que porque 2023 foi assim, 2024 também vai ser assim. Não é assim que funciona o investimento. Você tem que estar ciente de como é que funciona. E aí é que vem o pessoal que às vezes investe em fundos, investe em ETF, não olha para o fundamento, olha só para a rentabilidade passada e acaba caindo no conto do vigário e acaba se dando mal nos investimentos porque entra na hora errada. E para entrar na hora certa, você tem que saber o que você está fazendo. Não esquece, se você curtiu esse conteúdo, curte, comenta, compartilha, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, porque lá a gente vai tirando dúvidas e vai falando sobre tudo isso que a gente está falando aqui no dia a dia. Qualquer dúvida que você tiver, você posta lá, ou a galera vai te responder, ou eu ou o Alexandre vamos te responder para poder te deixar sempre a par de quais são os melhores investimentos e o que faz mais sentido para você. Também não esquece, dia 15 de março, amanhã fecha o primeiro lote. Você está assistindo esse vídeo aqui na quinta-feira, na sexta-feira fecha o primeiro lote, R$150 apenas para você assistir o melhor evento de opções presencialmente lá na B3 comigo, com o Alexandre, com o Leandro, com o Caio. Nós vamos tocar o sininho da B3 lá, mostrando que a gente está começando uma nova era de investimentos e opções, que ainda é, segundo esse próprio estudo aqui, uma porção muito pequenininha que a galera investe do seu dinheiro e pouquíssimas pessoas aproveitam esse benefício maravilhoso do mundo das opções, que é de vender seguro, que seu cassino, de ganhar dinheiro, deixando as pessoas apostarem, enquanto você vai de forma mais tranquila, colocando sempre dinheiro no bolso, fazendo praticamente um dividendo sintético. E é sobre isso que a gente quer falar com você nesse evento fantástico lá na B3, no dia 15 de março. Não esqueça, faz sua inscrição, esteja com a gente lá, vai ser um prazer ter todos vocês lá, conhecer vocês pessoalmente, vocês que já investem com a gente na carteira administrada, ou que acompanham os vídeos do Leandro, me acompanha aqui, acompanha o que o pessoal da Invest faz. Vai ser um prazer enorme ter vocês lá. Espero vocês no dia 15 e espero vocês no próximo vídeo.